Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 9 de agosto de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Voltei. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pela nossa querida Lourdes, e logo depois a nossa irmã Aline irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Nesse momento de alegria, de satisfação íntima, nós vamos fechar os nossos olhos, trazer a imagem do meigo Rabi e de corações entrelaçados nós vamos dizer assim: muito obrigado, amigo querido, por novamente tu ter estendido o teu convite para que chegássemos até aqui. Obrigado por essa oportunidade de aprendizado, onde estamos refletindo, Senhor, diante das nossas fragilidades, das nossas inseguranças e querendo cada vez mais nos preparar para te servir, Senhor. Mestre querido, nos fortalece nos nossos propósitos, que nós possamos continuar a nossa caminhada te servindo melhor, aprendendo a ser mais justo e misericordioso, aprendendo a perdoar e, acima de tudo, Jesus, aprendendo a amar. Que tu possas estar conosco, junto com todos os amigos espirituais nesta casa, que nos acolhe sempre com tanto carinho, com tanta amorosidade. Envolve na nossa grande amiga Conceição, que está sempre, Senhor, nos oferecendo esse facho de luz para que possamos caminhar sem tropeços e que cada um de nós possa estar conectado na noite de hoje, que a atividade ocorra sobre a tua paz, sobre a tua misericórdia e sobre o teu amor. Assim seja. Boa noite, gente querida. Então vamos recapitular aqui o que nós lemos e compreendemos na nossa última aula. Nós continuamos a leitura da introdução é uma mensagem do Frederick Figner, intitulada A Luta Continua. E nós lemos na semana passada do parágrafo 4º até o 9º. Foi uma leitura pausada, cheia de reflexões, né, como a tia Conceição sempre faz no ticadinho do jaraqui. E aí nós fomos exortados à necessidade de construirmos um santuário dentro de nós para as determinações divinas, sem nos preocuparmos tanto com o exterior, mas sim com o interior. Então, até o 9º parágrafo, o Frederico nos exortou a essas reflexões. Queremos aproveitar e dizer para os nossos amigos e irmãos que estão chegando aqui hoje pela primeira vez, que caso queiram, podem ir lá no canal do EOS Manaus, na playlist, e clicar para assistir às aulas anteriores, e assim pegar o fio da meada e fazer esse entendimento inteirinho, né, dessa obra que está sendo estudada. Bom estudo para todos nós hoje. Então sejamos todos nós bem-vindos, aos nossos amigos que acompanham pelo canal do YouTube, que Jesus possa nos conduzir em mais um trabalho. Então vamos finalizar, acredito, né? Vamos ver o que a espiritualidade nos reserva. Continua o nosso querido Frederick Figner. Oh, meus amigos do Espiritismo, que amamos tanto, é para vocês, membros da grande família, que tanto desejei servir, que grafei estas páginas, sem a presunção de convencer. Não se acreditem quitados com a lei, por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana, porque muitos de nós, pelo fato de fazermos um trabalho voluntário,
pelo fato de ajudarmos financeiramente, nós já nos sentimos numa condição de eu estou quitado com a lei. E nós falamos muito isso no nosso estudo anterior. Eu posso fazer um trabalho voluntário, eu posso ajudar financeiramente, mas no meu mundo íntimo eu não mudei. Vamos estar sempre batendo nessa tecla. Tia, como é que eu posso saber que eu mudei? Na tua relação doméstica, na tua relação com a tua família, na tua relação profissional, na tua relação com os desafios da vida. Ninguém prova a mudança quando a maré está calma. A gente prova a nossa mudança quando o mar está bem movimentado, ou seja, com as dificuldades da vida, com as dores da vida, é aí que nós vamos mostrar como nós estamos administrando tudo isso. Nós sabemos que somos pessoas encarnadas em um corpo físico perecível. Então, nós vamos passar por algum momento, por algumas dificuldades orgânicas também. E como é que nós iremos enfrentar isso? Se não for a nossa, será dos nossos entes queridos. Também poderemos passar por dificuldades financeiras. E como nós iremos passar por tudo isso? Então, tudo na vida na Terra, que é um planeta de provas e expiações, nós passamos por essas dificuldades. E é aí que nós vamos verificar se o que aprendemos está sendo praticado. Entende? Então, eu necessito praticar. Então, enfia na cabeça. Não é o fato de eu contribuir financeiramente com a instituição ou com um ato de caridade. Não é o ato de eu vir para a casa espírita fazer trabalho voluntário. Aqui nós temos o trabalho lá do Morada Solidária. Então vamos falar da própria instituição. Eu venho com Morada Solidária, eu aplico passe no Morada Solidária, eu faço a reunião mediúnica. Mas se tudo isso não me torna um ser humano melhor, de nada está servido. Ou muito pouco. Ficou claro isso? Porque tudo em doutrina espírita é para nós nos tornarmos pessoas melhores. E começa com a relação doméstica, tá bom? Se lá dentro da tua casa você já consegue ser espírita, cristã, beleza, tá mudando. Mas se dentro da tua casa a confusão ainda continua, não tem mudança. Ok? E a gente tem que fazer uma autoavaliação. Eu estou em relação com esse grupo há quanto tempo? Nesse período todo que eu estou em relação com esse grupo, a minha atitude é a mesma? Eu ainda caio pelas mesmas coisas? Eu ainda discuto pelas mesmas coisas? Então eu estou há décadas marcando passo. Entendeu? A gente tem que fazer essa reflexão. Não se acreditem quitados com a lei por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade. Solidariedade humana. Por que pequenino? Por que ele usou o termo pequenino? Porque nós temos atos de solidariedade, mas não temos ainda atitude de sacrifício. Então, quando se fala em sacrifício, isso é coisa de espírito nobre. Nós somos coisinhas pequenininhas chamadas de solidariedade. Por quê? Porque a gente só dá do que nos sobra. O tempo que me sobra e o dinheiro que me sobra. Eu ainda não dou eu ainda não faço sacrifício. Eu tenho pouco tempo, e o pouco tempo que eu tenho, eu vou direcionar ao trabalho. Então, aí é um movimento de sacrifício. Você está sacrificando o seu repouso. Você está sacrificando o seu lazer. Entendeste? Então, nós não fazemos isso. Nós fazemos um trabalho que sobra tempo para o repouso, e deve sobrar, e sobra tempo para o lazer. Nós ainda não estamos sendo uma Madre Teresa de Calcutá. Entende? Então, nós não estamos lá ainda no movimento do sacrifício, mas nós estamos ainda nesse movimento da solidariedade. Nem se suponham habilitados ao paraíso. Né? Não, pelo que eu faço, né? Tanto que eu trabalho no espiritismo, com certeza eu já vou para uma dimensão muito melhor. Nem se suponham habilitados ao paraíso.
por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual, né? Você garante ali, não, eu tenho um guia espiritual espetacular, né? Vai resolver nada. Mentor, né? Não vai resolver nada, né? Não vai, não adianta. Ajudem a si mesmos, olha que interessante, no desempenho das obrigações evangélicas. Ajudem a si mesmos. Então é eu pegar o evangelho, por isso que ele diz, no desempenho das obrigações evangélicas. O meu primeiro dever é comigo mesmo. O meu primeiro dever é com a minha reforma moral. Porque nós encarnamos para isso. O nosso propósito em estarmos aqui na Terra é para nos tornarmos pessoas melhores que ontem. Sabe a Conceição de ontem? Ela errou. Mas o erro dela de ontem eu não tenho direito de repetir hoje. Esse é um processo de burilamento. Então, eu tenho que ser um ser em renovação. Eu não posso ser um ser estagnado. Cada dia eu tenho que estar melhor do que eu estava ontem, tá bom? Não fuja de culpas, ficar se autodepreciando. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. O nosso erro, ele deve ser avaliado. Eu tenho que identificar. Olha, pisei feio. Não deveria ter feito isso. Tem como eu mudar lá atrás? Não. Posso remediar? Posso. Eu posso ir, se eu machuquei alguém, eu posso pedir desculpa e reconhecer meu erro. Isso já é muito nobre da nossa parte. Eu posso fazer esse movimento. Isso já mexe com uma coisinha chamada dentro da gente, humildade versus orgulho. Então, se eu faço esse movimento, beleza. Agora, eu também. Existem criaturas que entram no nível de psicopatia que ela faz e pede desculpa, ela faz e pede desculpa, ela faz e pede desculpa, ela faz e pede desculpa. Isso não é mudança, isso já se tornou uma psicopatia. Eu peço desculpa e não repito mais o erro. Entende? Isso é digno. Mas eu pedir desculpa, estar sempre repetindo o mesmo erro, isso, uma fala bem popular, é se vergonhice. Então nós temos que reconhecer os nossos erros e dizer realmente para cada um de nós, eu não vou mais fazer isso. Não por ele, não por ela, por mim. Porque eu quero ser um ser humano digno, eu não quero mais me portar e me comportar como um animal irracional. Entendeu? Eu estou sendo convidada a me espiritualizar e não a me animalizar. Isso eu já sei. Eu sei morder, eu sei avançar, eu sei latir forte, eu sei agredir, eu sei bater. Isso eu já sei. Eu já estou há milênios fazendo isso. Agora eu preciso aprender a falar, a conversar, a calar. Entendeste? Essas são as novas lições. Então, é aquilo que ele diz. Ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. Um desempenho que começa por onde? Por mim. Espiritismo não é somente a graça recebida. Ai, que palestra maravilhosa. Ai, recebi um passe tão bom. Ai, recebi um amparo da espiritualidade maravilhoso. Ai, eu recebi uma graça. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Quantas vezes você escuta a tia falando isso? Precisamos nos espiritualizar, precisamos nos espiritualizar, precisamos nos espiritualizar. E aí você pergunta, tia, já ouvi isso, agora me diga, o como eu devo me espiritualizar? Deixando de viver como um ser animal para viver como um ser espiritual. Ou seja,
dando muito mais ênfase às coisas da alma do que às coisas da matéria. Isso é se espiritualizar. Valorizar muito mais as coisas da alma. Tudo aquilo que promove tua evolução. Aí você para e pensa, quanto tempo nós gastamos para acumular coisas e haveres? A nossa saúde, às vezes uma vida inteira. E quando olhamos para o baú da espiritualidade, a nossa arca da espiritualidade, a gente vê que é uma miséria, não tem nada. A gente é tão pobre que a única coisa que a gente tem é dinheiro. Entende? Então esse é o movimento de me tornar um ser humano melhor, me espiritualizar. Quem é o termômetro para isso? São as pessoas com que eu convivo diariamente. Isso é um movimento. Então essas pessoas são o meu termômetro. Elas são o meu termômetro. Se eu ainda me irrito, se eu ainda fico chateada, se eu ainda vou para cima, não mudou. Não mudou. Porque eu quero que o outro mude, para que seja um fantoche nas minhas mãos. Eu quero que o outro mude, para que eu não tenha trabalho nenhum. Porque raça preguiçosa é a raça do terrícola. Então nós queremos que o mundo mude e que se adapte à minha vontade. É Deus. A pessoa tem certeza que é Deus. Que o mundo inteiro está errado e que as ideias dele estão certas. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Falo-lhe hoje com experiência mais dilatada. Por que experiência mais dilatada? Porque agora ele está na condição de desencarnado. Porque quando nós estamos aqui, nós temos a ilusão da matéria, nós temos a ilusão da personalidade. Nós nos identificamos muito mais com a nossa personalidade do que com a nossa espiritualidade, com o ser espiritual que você é. Mas tia, eu não consigo, como é que é ser um ser espiritual? Como é que é isso, tia? Me explica, eu estou tendo muita dificuldade em entender isso. Quando você se identifica com o ser espiritual, as coisas da terra não te fazem desesperar. Quando você se identifica com as coisas espirituais, você não se escraviza às coisas da terra. Quando você se identifica com as coisas espirituais, você começa a entender de forma clara: eu não sou daqui. Eu estou aqui. Mas daqui eu não sou não. Quando você começa a se identificar com as coisas espirituais, os problemas, eles têm uma nova forma de ser visto. Você não se desespera por nada. Você sente, mas não se desespera. Porque você tem a certeza que tudo que acontece na vida, tudo é transitório. Então, muda totalmente a tua forma de viver. Muda totalmente a tua forma de ser. Você vai ao médico, pega o resultado do exame, o negócio não está muito bom organicamente. E aí, doutor? Vamos ter aí alguns meses pela frente. Tá certo. O que eu ainda posso fazer para cuidar do corpo? E agora, porque meus irmãos, eu acho tão assim interessante a gente dizer assim, eu tenho que falar na desencarnação porque nós somos espírito. Então você para assim e reflete, todos nós aqui não temos data de validade? Não é um fato isso? Autêntico? Aí eu tenho que me perguntar, e o que eu estou fazendo sabendo disso? Vamos pegar o nosso querido Francisco de Assis, cego já, porque ele teve glaucoma. Na época o tratamento era ferro em brasa, a sangue frio.
Então ele já ali com o paninho cego, tateando, plantando, e o irmão Chapéu olhou, ficou olhando para ele e disse: Pai Francisco, se o senhor soubesse que o mundo iria acabar daqui a 2 horas, ou amanhã, o que o senhor faria? Continuaria plantando. Na maior paz. Aí a gente se faz essa pergunta: se de repente alguém chegasse comigo e dissesse assim, olha, amanhã você vai voltar para a pátria espiritual, o que você pensaria em fazer? Você ficaria em paz com a sua consciência? O que viria aqui dentro? Então, esse é um tipo de indagação que nós temos que fazer. O ser espiritual faz essa indagação. O ser materialista não. Porque ele tem certeza que é eterno. O ser espiritual, ele se indaga. Se eu fosse hoje, se eu fosse amanhã, para o mundo espiritual, como é que eu iria? Eu tenho me preparado para isso? Ou eu estou me iludindo constantemente para não pensar nisso? Então, é esse o convite do irmão Jacó. Ele está nos convidando aqui, ó. Ele diz assim: ajudem a si mesmo no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente a graça recebida, porque nós recebemos muito no Espiritismo. É também a necessidade de nos espiritualizar. Então, o Espiritismo não é para ser estudado, é para ser vivido. Não só estudado, eu tenho que viver. E o que o Espiritismo me ensina? A me espiritualizar. A me identificar como um ser espiritual que eu sou. Vivendo temporariamente um corpo físico. Nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Falo-lhes hoje com experiência mais dilatada, porque ele está na condição de espírito, não mais de uma personalidade. Agora ele consegue ver de uma forma mais ampla. Tudo aquilo que estava na terra se tornou pequenininho, tudo aquilo que ele conquistou, porque você sabe que ele foi um grande empresário e um homem muito rico. Tudo isso, para ele, não tem absolutamente nenhum valor. E às vezes, nem sentido. E às vezes a gente passa uma vida inteira buscando a riqueza, né? Se entristecendo porque não tem o carro de 600 mil, o apartamento de 1.000 e não sei, 1 milhão e não sei quanto, as roupas não sei o quê, as coisas. Que besteira! O ser espiritual usa, mas não se permite ser usado pelas coisas e nem escravizado pelas coisas. Pare e pense, todos esses espíritos nobres que reencarnam, observa a vida dele. Me aponta o que eles acumularam financeiramente. Francisco de Assis, filho do seu Bernardone. O pai era rico, era um empresário, fábrica de tecido. Francisco Bernardone era um garoto muito ligado, um empresário espetacular, o filho ideal para continuar tudo. Mas quando ele se identificou com Cristo, aquilo perdeu sentido para ele. Quando Lucas foi convidado pelo apóstolo Paulo, Lucas, o médico, e ele ali sem saber, e agora, como é que eu fico, né? Eu queria te seguir, Paulo, Jesus, mas... Aí, o nosso querido Paulo olha para ele e diz: Lucas, Jesus te convida para não mais cuidar de corpo, mas para curar almas. Porque curar corpo é secundário. Curar a alma é tratar a origem da enfermidade. Quero que tu vá curar almas. Então isso tudo a gente tem que começar a refletir, começar a pensar como seres espirituais e não apenas como personalidade transitória. Para as esferas superiores, falo-lhe hoje com experiência mais dilatada. Depois de muitos anos nas lides da doutrina,
estou recompondo a aprendizagem a fim de não ser o companheiro inadequado ou servo inútil. Você tem mais de 30 anos no espiritismo, mas eu estou aqui no mundo espiritual me adequando. Olha aqui, ó. Depois de muitos anos nos trabalhos da doutrina, estou recompondo a aprendizagem a fim de não ser um companheiro inadequado ou servo inútil no mundo espiritual. Guardem a certeza de que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado em nossas doutrinações. É código da sabedoria celestial, cujos dispositivos não podemos confundir. Então, ele não era um dialogador? Então, muitas vezes, sabia de cor as passagens de Jesus e sabia utilizar muito bem na doutrinação. Só isso. Então, a gente diz assim, a gente que está na condição daqueles que conversam com os espíritos, com os espíritos encarnados e desencarnados, aqueles que estão aqui na frente, que estão a falar de evangelho, gente, não é só para a gente falar, é para a gente viver. Nós que estamos sentados ouvindo, também não é só para ouvir, é para viver. Agradeço sensibilizado a colaboração de Emmanuel e de André Luiz nos registros humildes de meu refazimento espiritual nestas páginas que endereço aos irmãos de ideal e serviço. Vocês lembram do livro que eu trouxe, Deus Conosco, falando do Emmanuel naqueles 7 primeiros dias da desencarnação do senhor Frederico Figner? Meus irmãos, devemos orar pelo Frederico. Lembra disso? Então ele fez todo esse acompanhamento do desenlace. Então todo o trabalho que ele fez não se perdeu. Ele era um homem que fez um trabalho, o trabalho existiu. Tanto é que ele estava sendo amparado por quem? Por Emmanuel. Emmanuel estava assessorando. O trabalho que ele fez foi digno. Só faltou internalizar um tanto mais. André Luiz é um espírito superior? Não é. Tá? André Luiz não é um espírito superior. É um espírito da terceira ordem contando a história pra gente. Mas quem dá as lições morais dentro dos livros de André Luiz são os mentores. Cada obra tem um mentor específico. E são eles que nos trazem as grandes lições. André Luiz é o repórter que conta a história, mas que está aqui ajudando. Nestas páginas que endereço aos irmãos, então eles ajudaram nos registros humildes de meu refazimento espiritual, nestas páginas que endereço aos irmãos de ideal e serviço. Estou direcionando realmente aos irmãos espíritas. E pedindo a Jesus nos fortaleça a todos no trabalho a que fomos conduzidos, de modo a estendermos, além de nós, as bênçãos que nos felicitam. Rogo também ajuda para mim mesmo, a fim de que a luz divina me esclareça e auxilie dentro do novo caminho de trabalho e elevação. Porque se a experiência carnal amadurece e passa, a vida prossegue e a luta continua. Irmão Jacó, mensagem 19 de fevereiro de 1948, mas nós sabemos que foi 19 de janeiro de 1948. A publicação do livro foi em 1949, né? Então, a vida prossegue, a luta continua. Quando nós desencarnarmos, não existe, o povo diz bem assim, que bom, né? Ela descansou, né? Mesmo nós espíritas, né? A gente não sabe o que falar na hora do consolo. Aí a gente diz assim, mas que bom, ela descansou, né? 3, 4, 5 dias, daqui a pouco já tem que levantar e correr, vamos para a luta de novo, não é verdade? Então a luta continua. E que luta é essa?
A luta da reforma moral. Porque se tem um inimigo que pode nos destruir, quem é? Que bom. Vamos para o primeiro capítulo? De volta. Pronto. Vamos nós? Há muitas semanas guardo a permissão de escrever-lhes, relacionando o noticiário do velho companheiro, já no outro mundo. Então a gente percebe que ele ao desencarnar, nesse processo da desencarnação, ele tinha escrito um livro encarnado. Lembra disso? Tem um livro do nosso irmão Jacó. Eu dei o nome dele, Crônicas Espírita, é de autoria do irmão Jacó. Ele carregava a ideia de quando desencarnar, também escrever no mundo espiritual. Nós tivemos um colega que está em Revista Espírita, que ele também teve essa ideia. Ele conversou com o professor Allan Kardec, e qual era a ideia dele? Assim que eu desencarnar, me evoque. E essa foi o acordo com Allan Kardec, e assim foi feito. Ele estava sendo velado, o corpo, e paralelo em uma sala, Kardec estava evocando, e ele falava todo o processo dele da desencarnação, o que ele estava sentindo. Era muito interessante. Isso está na Revista Espírita. Olha como Kardec trabalhava. Agora, o médium que Kardec utilizou era um médium de particularidades, médium específicos para a evocação. O fato de você médium, isso não lhe dá a característica para ser um médium de evocação. E também o médium não tinha absolutamente nenhum conhecimento do senhor Sanson. Nenhum. Não sabia quem era, por que tinha desencarnado, se estava desencarnada. Porque Kardec tinha muito cuidado para não autossugestionar o médium. Entendeu? Médium que começa a pegar todos, não, estou com isso, estou com aquilo, estou com não sei o quê, estou com não sei o quê. Não é assim que funciona para médium de evocação. Então, essa era a ideia dele. Ele está agora num outro mundo, entre aspas. Aliás, isto não é novidade para vocês, nem para mim. Quando se me esvaía a resistência orgânica, olha ele falando do processo da desencarnação dele, formei o projeto de endereçar-lhes um correio de amigo logo que a morte me arrebatasse. Então ele está meio que copiando Sanson. Eu acredito que é Sanson mesmo, né? E a gente vê aqui o movimento. Ele já estava desencarnando e disse, olha gente, quando eu chegar do outro lado eu vou escrever para vocês, eu vou contar tudinho, né? Então, por isso que ele disse que isso não era uma novidade. O Espiritismo fora para mim não só simples crença religiosa, tornara-se o clima constante em que minha alma respirava. Constituía elemento integrante do meu próprio ser. Ele era pouco espírita? Você viu o que ele falou? Você viu como ele amava essa doutrina? Olha, eu vou repetir. Não era só uma crença religiosa. Quando que o espiritismo é uma crença religiosa para mim? Eu não me comprometo com ele. Eu vou uma vez por semana. Eu não busco estudar. Eu não pego em um livro só na hora do estudo. Então, não faz o evangelho, né? Então, você não tem amor por essa doutrina. Essa é uma religião. Você ainda não ama. Quando a gente ama essa doutrina, a gente quer estudar ela todos os dias. É prazeroso. Não é um dever, é um prazer. O Espiritismo fora para mim não só simples crença religiosa, tornara-se o clima constante em que minha alma respirava. Constituía elemento integrante do meu próprio ser. Daí o entusiasmo vibrante. Agora você entende por que Emmanuel foi receber o seu Frederico Figner? Ele não era um frequentador. Ele era um apaixonado pela doutrina. Daí o entusiasmo vibrante com que me entregava aos serviços da doutrinação.
e a certeza com que esperava o contentamento de fazer-me sentir aos irmãos de ideal após a desencarnação. Então, desencarnando, estava ali já para lá, mas ele continuava fazendo planos no mundo espiritual. Eu vou conversar, eu vou contar. E ele era, um dos trabalhos do senhor Frederico Figner era o diálogo com os espíritos, né? Era o que se chamava de doutrinador. Dificuldades no intercâmbio. Isso aqui é muito bom para quem estuda mediunidade, esse item aqui que ele vai falar. Eu vou entrar. Dificuldade no intercâmbio. Porque a gente acha que quando está no mundo espiritual, e o Emmanuel falou isso a Chico, quando tu desencarnar, você vai ver da grande dificuldade de conversar com os encarnados. Da dificuldade de achar médiuns. Bons médiuns. E ele vai explicar por quê. Dificuldade no intercâmbio. Mas o serviço não é tão fácil quanto parece à primeira vista. Porque ele não queria escrever de lá para cá? Por quem? Centro espírita tem muito, médio tem muito. Mas bons médios... Podemos certamente visitar amigos e influenciá-los. Pode? O espírito não pode ir visitar, influenciar, porque até que ponto os espíritos influenciam em nossa vida? Pergunta de O Livro dos Espíritos. Muito mais do que tu possas imaginar. Quase sempre são eles que vos... Agora ele está perguntando se é espírito bom ou espírito mau? Recebemos influência. Aí você pode perguntar, de quem? Dos teus sócios. Entendeste? Então eu não tenho que me preocupar se eu recebo, eu tenho que me preocupar com quem eu estou me associando. Daí tem uma mensagem chamada Associação de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que também o estudo está no canal. Então eu tenho que me preocupar com quem eu estou associado. Dependendo de com quem eu estou associado, eu vou estar recebendo o quê? Influências que podem ser boas ou ruins. E a minha associação, não pensa numa associação assim, eu vou orar para me associar com o espírito nobre. Gente, não cabe mais esse tipo de ideia. Associação não é apenas uma questão de oração, associação é uma questão de vibração. E vibrar, eu vibro o que eu sou. Não é o que eu quero, é o que eu sou. O que eu sou, eu vibro. Logo, eu vibrando, eu entro em sintonia e permuto ideias com esses espíritos, encarnados e desencarnados. Então, ninguém muda apenas por orar. A oração, ela me ajuda a entrar nesse intercâmbio com o Pai, para que eu possa receber, mas eu preciso permanecer. De que me vale dizer, Pai nosso que está no céu, e eu olho para todos os meus irmãos dando tapa em todo mundo. Deixou de ser Pai nosso. Entende? Então, isso que a gente tem que entender. Vibração é ação no bem. É ação. O que tu pensas, o que tu realizas, isso te faz vibrar. E quando tu vibra, naturalmente, porque é uma lei da natureza, tu entra em sintonia. São ondas, pensamentos são ondas. E isso, elas se casam com outras ondas iguais. E vocês passam a se alimentarem daquelas ideias. Esse é um fenômeno natural. Não, quando a gente fala de afinidade, quando a gente fala de influência espiritual, estudamos isso na obra Missionário da Luz. Olha que interessante. Nós estamos no capítulo intitulado Materializações. O que os espíritos fazem? Os espíritos, no fenômeno da materialização, eles fazem em torno no caso será feito numa residência, em torno da residência, um cordão de isolamento vibracional para entidades perversas não adentrarem. Mas os trabalhadores
que tenha os seus sócios espirituais, esses não tem como impedir que eles entrem. Sabe por quê? Porque eles estão ligados, vinculados. E ninguém pode desvincular um espírito do outro. Então, se você já ouviu, não, nós aplicamos um passe e desvinculamos o espírito, não viaja na maionese. Porque isso não existe. Sabe o que pode desvincular um espírito do outro? A pessoa mudando de atitude. Porque isso é uma lei de afinidade criada por Deus e inderrogável. Está lá na obra de André Luiz, eu não estou inventando. Então ele diz, esses nós não temos como impedi-los de entrar. Se eles quiserem, eles entram. Por isso o perigo das materializações. Porque eles não têm como chegar lá com uma tesoura. Deixa eu cortar aqui a ligação deles. Tchum, 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 tchum. Se eles cortarem 1000 vezes serão ligadas novamente. Não existe isso. Por isso que a gente tem que estudar sobre a lei de afinidade. Por isso que a gente traz a pessoa para o centro espírita e manda estudar evangelho. Manda não. Sugestiona. Uma vez ela estudando o evangelho, ela vai mudando o seu padrão mental, ela vai mudando a sua atitude moral e naturalmente esses espíritos vão se desvinculando. Obra dos livros mensageiros, obra Missionário da Luz, que trata muito a mediunidade. O povo à noite vai dormir e vai para Forrobodó. Quando nós, entidade, vem para dentro do quarto e é um oba-oba só. Aí chega teu anjo da guarda, quando vê a cena, vai. Poxa, tinha uma reunião, né? Aí tu fica ali com aquela cara moada, envergonhada, e aquele povo todo aprontando dentro do teu quarto. É assim. É vergonhoso, né? Eu posso orar por esses irmãos que me acompanham? Deve. Diz nosso Senhor Jesus, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Só que eles não são perseguidores. Eu estou falando de sócios. Entendeu? É diferente. Uma coisa é o inimigo, uma coisa é o parceiro. Então o parceiro me compraz. Eu gosto da presença. E olha, se esse espírito desistir e ir embora, é capaz do encarnado entrar em depressão. Uma tristeza dentro de mim. Não sei, parece que está faltando alguma coisa. Tá, um obsessor. É sério. Porque imagina você ter um parceiro ali sempre contigo. Não. Pode ser, vamos, nós estamos ali juntos, um alimentando o outro. De repente ele diz, já sei, eu vou seguir Jesus. Aí o caboclo que fica moado, mas logo ele arruma outro. Então é isso que a gente tem que entender. Então nesse processo de afinidades, de parceria, eu tenho que fazer uma auto-pergunta. Com quem que eu estou me associando? Isso é resultado do quê? Também dos pensamentos. Então, gente, a luta da renovação íntima é algo fácil? Não é fácil. Não é fácil. É uma luta muito grande. E essa luta, ela começa dentro do pensamento. Então, eu preciso selecionar músicas, principalmente essas de hoje, que te levam para o quinto dos infernos. Eu preciso selecionar livros, por isso a importância de uma leitura edificante. Eu preciso selecionar filmes. Tu tá com uma encrenca, tu vai ver um filme que incita, só o fato de tu tá vendo ali, tu já vai idealizando e você já vai se vinculando mais ainda. Se quiseres te espiritualizar. Se você não quiser, não tem problema. Deus dá o livre-arbítrio para todo mundo, mas te vira com as tuas escolhas. Pronto. Aqui a nossa obrigação como evangelizadora é colocar as cartas da mesa, mas cada um aqui tem um livre-arbítrio para fazer o que quiser. Qual a diferença? Agora você sabe.
Entende? Agora você sabe. Alguma pergunta? Oi, professor. Nosso irmão aqui presente, ele está falando assim, tia, o ideal é sempre ter evangelho, sim. Quando o Kardec começou a trabalhar no Evangelho segundo o Espiritismo, ele se isolou, ele se afastou, se isolou, porque esse era um trabalho que ele queria estar muito concentrado, e os espíritos, ele não comentou com ninguém. E numa comunicação, em uma reunião, o espírito falou, esse é o teu principal trabalho. Esse trabalho que tu estás realizando é o principal trabalho. Por quê? Porque o propósito é a nossa condição moral, é a renovação. E o Evangelho nos fala, agora, o livro dos Espíritos tem Evangelho. O livro dos Médios tem Evangelho. O livro A Gênese tem Evangelho. As obras de André Luiz têm Evangelho. O livro Voltaire tem Evangelho. Então eu não posso pegar essas obras e apenas abordar a parte científica. Em todas as obras espíritas sérias, eu vou encontrar Jesus aqui dentro. Entendeste? Então esse é o nosso movimento de dirigente, de evangelizador, pegar de cada coisa, de cada ponto, cada vírgula, a parte moral dessa lição. Porque é esse o propósito deles. Para isso, o ideal é você ter um estudo de evangelho Constantemente. Você tem que conhecer para poder refutar, né? Foi bom? Finalizamos a introdução e iniciamos o capítulo 1. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Porque muitos de nós, pelo fato de fazermos um trabalho voluntário, pelo fato de ajudarmos financeiramente, nós já nos sentimos numa condição de eu estou quitado com a lei. Eu posso fazer um trabalho voluntário, eu posso ajudar financeiramente, mas no meu mundo íntimo eu não mudei. Vamos estar sempre batendo nessa tecla. Tia, como é que eu posso saber que eu mudei na tua relação doméstica, na tua relação com a tua família, na tua relação profissional, na tua relação com os desafios da vida? Ninguém prova a mudança quando a maré está calma. A gente prova a nossa mudança quando o mar está bem movimentado. Se lá dentro da tua casa você já consegue ser espírita, cristã, beleza, tá mudando. Mas se dentro da tua casa a confusão ainda continua, não tem mudança. Eu peço desculpa e não repito mais o erro. Mas eu pedir desculpa e estar sempre repetindo o mesmo erro, isso, uma fala bem popular, é se vergonhice. Então nós temos que reconhecer os nossos erros e dizer realmente para cada um de nós, eu não vou mais fazer isso. Não por ele, não por ela, por mim. Então nós queremos que o mundo mude e que se adapte à minha vontade. É Deus. A pessoa tem certeza que é Deus. Que o mundo inteiro está errado e que as ideias dele estão certas.
Aí a gente se faz essa pergunta. Se de repente alguém chegasse comigo e dissesse assim, olha, amanhã você vai voltar para a pátria espiritual, o que você pensaria em fazer? Você ficaria em paz com a sua consciência? Então a luta continua. E que luta é essa? A luta da reforma moral. Por isso que a gente traz a pessoa para o centro espírita e manda estudar evangelho. Manda não. Sugestiona. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos elevar o nosso pensamento para agradecermos a Jesus por mais um momento de oração. Assim, agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, nosso grande amor. Agradecemos aos amigos espirituais que aqui estão nos inspirando, nos conduzindo nesse movimento de preocupação com cada um de nós para despertar a nossa consciência. Muito obrigada, Senhor da vida, que assim seja.